Bom dia! A questão hoje será concepções éticas medievais. Nós começamos falando do contexto, que é a queda do Império Romano do Ocidente no século V. Esse império se esfacela em inúmeros reinos bárbaros após a sua queda. E aí a Igreja Católica assume, digamos assim, a direção da sociedade. A igreja, então, será um elemento agregador das diferenças. Nós teremos as teorias estoicas, bem aceitas pelo cristianismo, só que estas teorias virão expurgadas do materialismo que lhe é próprio. O estoicismo tem um aspecto materialista, e esse lado a igreja não vai aceitar. Depois a gente vai ter o ascetismo medieval. As ordens, as congregações dos monges de orações, os monges retirados do mundo. Todo este povo, e também o fiel de um modo geral, vai beber na fonte do estoicismo. As ordens religiosas terão grande influência do estoicismo. Como guardião da cultura greco-romana, o clero vai adaptar a tradição aos ideais religiosos e assim dará primazia ao sobrenatural. Percebam que há um trabalho de adaptação do que sobrou do Império Romano, mas vestido de uma roupagem de sobrenaturalidade. A igreja, nós sabemos que vai ser também a única detentora de quê? Da educação. Tudo estará sob sua batuta. Ela vai então influenciar muito fortemente a concepção ética que vai ser gerada neste período. Vai orientar a ação humana num determinado sentido. E que sentido será este? É no sentido da contemplação de Deus e da conquista da vida eterna. Tudo na Idade Média será pensado neste rumo. Todo o trabalho da vida humana deverá ser em função de contemplar o reino de Deus, conquistar a vida eterna. É um período, portanto, onde a visão teocêntrica do mundo estará em voga, estará predominando. E esta visão, ela fez com que os valores religiosos e a noção de pecado sustentassem os critérios de avaliação do bem e do mal. É, portanto, o momento em que a ética será sustentada por elementos religiosos. Na perspectiva cristã, então, os valores serão os valores transcendentes. E por quê? Porque eles resultam de doação divina. Tudo tem que vir de Deus. Toda prática humana tem que ser uma adequação à proposição de Deus. Deste modo, haverá uma identificação do sujeito moral com o crente. Ser alguém com uma perfeição de vida moral é o mesmo que ser um crente perfeito. Vamos falar um pouquinho de Santo Agostinho de Hipona em relação a essa questão da moralidade na Idade Média. Nós já falamos dele quando tratamos da questão do conhecimento, a teoria do conhecimento. Agora é dentro da eticidade trabalhada no período. Agostinho, não nos esqueçamos, viveu num período de transição. Era o fim da antiguidade e era o começo da Idade Média. Isto não é dissomenos. Ou seja, isso tem lá a sua importância. Isso vai repercutir no pensamento dele. Ele será o principal representante da patrística. Será o introdutor do conceito de livre-arbítrio de homem interior. Como cristão, o controle das paixões tem em vista a vida futura,
Portanto, é algo muito trabalhado na Idade Média. É preciso controlar as paixões. As paixões nos levam para situações, vivências de coisas que não nos elevam, que atrapalham a nossa santificação. Então, necessário se faz controlar-se estas paixões. E por que? Repitamos, porque fazendo este controle, nós temos condição de projetar uma vida futura onde nós usufruiremos todas as benesses que nos são prometidas por Deus. E aqui vem a justificativa. Por que devemos deixar um pouco de viver esta vida, controlar nossas paixões e viver em função do futuro? Qual é a vantagem? E a resposta é: somente no futuro, somente no depois é que nós poderemos realmente sermos felizes. Temos o século XIII, onde o grande destaque será Tomás de Aquino. Tomás sofreu muitas influências, mas nós sabemos que as maiores são de Aristóteles. Como o que nos interessa é a questão ética, vamos tratar disso. Uma influência da ética é principalmente do livro chamado A Ética a Nicômaco. É um livro de Aristóteles. Olhando este livro, Tomás de Aquino vai se apropriar da ideia do sumo bem. Aristóteles trabalha essa ideia neste livro. E Santo Tomás de Aquino vai pegar essa ideia do sumo bem e vai trabalhá-la numa perspectiva cristã. Na avaliação cristã, a felicidade humana não se encontra em nenhum bem mundano. Todos os bens mundanos podem nos trazer momentos de felicidade, mas nenhum deles nos conduzirá à felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira consiste em conhecer Deus. Portanto, todos os bens mundanos devem nos levar a este conhecimento. É esta a diretriz da ética de Tomás de Aquino. E agora a gente começa o pensamento moderno. A Idade Moderna, a gente vai ter uma situação bem característica. É que o teocentrismo medieval, que nós acabamos de falar, onde Deus é o centro de tudo, tudo tem que ter a ver com Deus, ele vai desaparecer, ou pelo menos será substituído por um antropocentrismo. Então a referência agora de tudo não será mais Deus, não será mais a divindade, mas será o homem. Antropocentrismo significa isso. A gente vai ter uma reflexão filosófica que seculariza-se. Eu já falei isso em outras aulas, mas vou repetir. Esta secularização consiste em criar-se uma visão de mundo, uma explicação das coisas, onde o que conta não é mais a revelação divina, mas sim as coisas que se referem ao ser humano, como, por exemplo, a sua própria natureza. A pergunta, por exemplo, se você faz, por que ser bom? Dentro da perspectiva antiga, a resposta será, porque Deus quer. Então, o fundamento da sua prática da bondade está em Deus. Agora, num período antropocêntrico, que é a Idade Moderna, se você pergunta por que ser bom, e a resposta é, porque eu sou humano e a minha natureza me fez para ser bom. Então, percebam que Deus não está mais na origem da explicação. Muito bem, a gente vai ter então uma volta do privilégio do fundamento racional separado da religião. Este será, portanto, o grande panorama que vai nos mostrar os acontecimentos e as formulações éticas da Idade Moderna. Vamos começar falando agora
de um filósofo super importante da Idade Moderna. Trata-se de David Hume. Ele vai tratar das questões dos sentimentos morais. Comecemos dizendo que Hume fará uma oposição ao racionalismo cartesiano. Descartes desenvolveu um racionalismo bem forte e teremos o Hume sendo um pouco diferente, ou talvez muito, até poderíamos dizer, do Descartes. Não vai privilegiar a racionalidade tanto quanto Descartes. Ou pelo menos a racionalidade que o Descartes propunha, ele não vai defender tanto. Aí nós teremos o seguinte: ele vai abraçar um empirismo. O que conta não é a racionalidade ou um racionalismo, uma explicação dos fenômenos a partir da minha razão, mas da minha experiência ou da minha experimentação. Abraçando este empirismo radical, ele vai terminar por assumir uma postura cética. Não um ceticismo vicioso, digamos assim, mas moderado, mas mesmo assim um ceticismo. Assim, a gente vai ter David Hume divergindo das concepções éticas tradicionais. Ele dizia: a razão não fundamenta a moral. O que fundamenta a moral são os sentimentos. Isso quer dizer o quê? Que o fazer ou não fazer um determinado ato e este ato ser apreciado como bem ou mal, um ato bom ou um ato mau, isto será fundamentado no fato da presença do sentimento na realização deste ato. Não é a razão, mas sim os sentimentos. Tanto a feitura do ato tem a ver com o que eu sinto, como a apreciação deste mesmo ato. São as paixões que determinam a vontade. Percebam, são as paixões, não é a razão. Então a minha vontade não é determinada pela minha razão, o que significa que eu ajo pelas paixões e não pela razão. Sendo assim, o ato moral será um ato de paixão. Como é que eu vou desprezar as paixões na apreciação dos atos morais, sendo que elas é que determinam a minha vontade? E eu ajo dentro de vontades que eu tenho. Os atos morais, eles dizem respeito aos sentimentos de aprovação ou de desaprovação de nossos atos. E também as sensações de agrado ou de prazer e de dor que a gente sente após praticar estes atos. Então, é muito tranquilo o que nós vemos aqui. Os sentimentos de aprovação ou desaprovação dos nossos atos, esses sentimentos ocorridos em nós mesmos, é que propiciam estes fazeres, estas realizações desses atos. Sendo assim, não se pode desprezar as paixões. Elas são fundamentais na definição da moralidade de nossos atos. Se assim é, a paixão ganha muita importância e a razão perde. Perdendo assim, ainda se pode dizer da razão que cabe algum papel para ela, e ele vai dizer sim, ela ainda tem algum papel aí. Qual é o papel dela? Discutir o que é verdadeiramente falso ou verdadeiro. O máximo que a razão pode fazer é colaborar com as paixões, orientando-as. Mas quem define de fato os atos são as paixões. Papel da razão, então, um papel de orientação. Um papel de colaboração. Então ela deixa de ser aquela em função da qual se mede a eticidade de um ato, se define que um ato é ético, se define que um ato é moral, e ela passa a ser apenas uma auxiliar desta definição.
E aqui nós temos duas situações de uso da razão e também das paixões, que é o que define o ato moral e também o que faz o nosso ato ser moral na sua prática. A questão